Filha de milionário passa mal. Socorro, me ajude! Gritou o milionário no aeroporto. E a empregada. No meio da correria do aeroporto de Congonhas, um grito rompe o som das malas sendo arrastadas e das chamadas de embarque. Socorro, me ajudem! Ela não está respirando. O homem elegante, terno impecável, se ajoelha no chão ao lado da filha desacordada. Nenhum dos seguranças ou funcionários parece saber o que fazer. Até que uma mulher simples, com uniforme de limpeza, atravessa a multidão e age com firmeza. Em poucos segundos, o que parecia um desastre se transforma em um resgate desesperado, e, sem saber, naquele instante nasce uma ligação capaz de mudar a vida de todos os envolvidos. O que parecia apenas um susto no aeroporto se tornaria o início de uma história marcada por descobertas, emoções e segredos que jamais deveriam vir à tona. Um milionário acostumado a controlar tudo terá de aprender o que realmente significa amor, enquanto uma mulher simples mostrará que o valor de alguém não está na aparência, mas na coragem de fazer o bem. Curta este vídeo, comente aqui de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar essa história emocionante que vai mexer com seu coração. Porque, às vezes, o destino une pessoas completamente diferentes, apenas para provar que ninguém é tão poderoso que não precise ser salvo, e ninguém é tão humilde que não possa transformar uma vida. O som metálico das malas batendo no chão ecoava pelo saguão lotado do aeroporto de Congonhas. Passageiros apressados, vozes entrecortadas pelos alto-falantes e o cheiro de café fresco criavam uma sinfonia caótica e comum para qualquer manhã paulistana. Mas, de repente, um grito rasgou o ar, interrompendo o movimento de todos. Socorro, me ajudem! Ela não está respirando. O homem que gritava era conhecido por muitos, mas naquele instante ninguém via um empresário milionário cercado de poder e prestígio. Via-se apenas um pai em desespero, ajoelhado ao lado da filha adolescente que jazia imóvel no chão frio do aeroporto. O pânico tomou conta do local. Os seguranças tentavam afastar curiosos, os funcionários chamavam socorro, mas ninguém parecia saber o que fazer. O homem, com o rosto tomado pelo desespero, tentava manter a calma, apertando a mão da filha, implorando para que ela reagisse. Foi então que uma mulher simples, vestindo o uniforme azul de limpeza, se aproximou correndo, empurrando suavemente as pessoas à sua frente. Seu olhar era decidido, e, sem pedir permissão, ajoelhou-se ao lado da menina, observando seus sinais. Murmurou palavras baixas, quase inaudíveis, enquanto aplicava técnicas que lembravam um treinamento de primeiros socorros. Em poucos segundos, a garota voltou a respirar com dificuldade, abrindo lentamente os olhos. O alívio no rosto do milionário era evidente, mas também a confusão. Quem era aquela mulher que, em meio a tantos, teve a coragem e o conhecimento para agir? A multidão aplaudiu o gesto, e os paramédicos chegaram logo depois, assumindo os cuidados. A mulher se afastou discretamente, tentando voltar ao seu carrinho de limpeza, mas o olhar do empresário a encontrou. Ele se aproximou, ainda com a voz trêmula, agradecendo do fundo do coração. Quis saber o nome dela, onde trabalhava, e por que, em meio a tantos, ela foi a única a agir. Ela respondeu com simplicidade que aprendeu com a vida a não esperar por ajuda quando alguém precisa. Aquela frase ficou gravada na mente dele. Nos dias seguintes, a filha do milionário ficou em observação médica. O diagnóstico apontava um quadro de ansiedade severa, agravado pela rotina intensa e ausência emocional do pai. O homem, acostumado a reuniões e decisões milionárias, se viu impotente diante da fragilidade da filha. Pela primeira vez, percebeu que não havia dinheiro capaz de comprar equilíbrio, afeto ou paz. Foi então que lembrou da mulher do aeroporto. Aquele olhar calmo e a firmeza com que agira haviam marcado algo dentro dele. Alguns dias depois, ela recebeu uma visita inesperada. O motorista do empresário apareceu no condomínio simples onde morava e entregou um convite formal para uma reunião. Confusa, mas curiosa, ela aceitou. Quando chegou à mansão do empresário, ficou impressionada com o contraste entre seu mundo e aquele lugar. As paredes de vidro, o mármore branco e o jardim perfeitamente aparado pareciam pertencer a outro universo. Ele a recebeu pessoalmente, algo que surpreendeu até seus funcionários mais próximos. Disse que queria agradecer de forma adequada e que tinha uma proposta. Queria contratá-la, não como funcionária de limpeza, mas como acompanhante da filha durante um período de reabilitação emocional. Achava que a presença dela poderia ajudá-la a recuperar a confiança e o equilíbrio. A mulher hesitou. Era um mundo completamente diferente do seu, cheio de regras,
formalidades e olhares julgadores. Mas a necessidade de ajudar a mãe doente e a oportunidade de mudar de vida pesaram em sua decisão. Aceitou o trabalho, prometendo dar o melhor de si. No início, a convivência foi difícil. A filha do milionário, acostumada a empregados que apenas obedeciam, rejeitava a aproximação daquela mulher simples. Evitava conversas, trancava-se no quarto e tratava-a com frieza. O pai observava tudo de longe, ansioso, sem saber como agir. Certa manhã, enquanto a jovem permanecia sentada no jardim, a mulher simples começou a cantarolar baixinho uma antiga canção popular que falava sobre fé e superação. A melodia ecoou pelo ar e despertou algo na menina, que se virou emocionada. Disse que sua mãe costumava cantar aquela música quando ela era pequena, antes de ir morar fora do país. Foi o primeiro diálogo entre as duas. A partir dali, uma ponte começou a se formar. O empresário acompanhava discretamente essa aproximação. Cada pequeno gesto da mulher parecia ter um efeito positivo sobre a filha. Ela voltou a sorrir, a se interessar por pequenas coisas e até a se alimentar melhor. O milionário começou a enxergar naquela mulher algo que há muito tempo não via em ninguém: humanidade. A simplicidade dela contrastava com o mundo superficial em que ele vivia. Aos poucos, ele próprio começou a mudar seu comportamento. Passou a tomar café com elas, a chegar mais cedo em casa, a participar de conversas cotidianas. Era uma transformação silenciosa, mas profunda. No entanto, a calmaria durou pouco. Certo dia, a mulher recebeu uma ligação urgente de um vizinho informando que sua mãe havia passado mal. Ela ficou desesperada, pediu alguns dias de folga e o empresário, percebendo a gravidade da situação, ofereceu ajuda médica. Quando ele descobriu que a mãe dela vivia em condições precárias e que a filha trabalhava incansavelmente para sustentá-la, sentiu-se tocado. Sem que ela soubesse, enviou discretamente médicos particulares e custeou os tratamentos necessários. Ao voltar para o trabalho, ela percebeu mudanças sutis no comportamento da filha do empresário. A menina parecia mais confiante, mais leve. Uma tarde, durante uma conversa sincera, a jovem revelou que tinha medo de perder o pai emocionalmente, como havia perdido a mãe pela distância. Essa confissão abalou o empresário, que escutava escondido do outro lado da porta. Entendeu, naquele momento, o tamanho do vazio que havia criado dentro de casa. Em um gesto impulsivo, decidiu fazer algo diferente. Propôs uma viagem para sua fazenda no interior, um lugar que há anos não visitava. Queria sair do ambiente frio da cidade e se reconectar com a filha. Levou também a mulher, argumentando que sua presença seria importante para ambas. A viagem marcou o início de uma nova fase. O clima era outro. O ar puro, o canto dos pássaros e o cheiro da terra molhada despertaram memórias esquecidas. Lá, longe dos compromissos e da pressão dos negócios, o milionário começou a se redescobrir. Os dias no campo trouxeram leveza. A mulher cozinhava, ensinava receitas simples, e a filha do empresário participava com entusiasmo. À noite, reuniam-se na varanda para ouvir música e conversar. O empresário, acostumado ao silêncio e à solidão, começou a sentir um tipo de felicidade que não vinha de conquistas materiais, mas da convivência sincera. Certo dia, durante uma festa local, a filha desapareceu por algumas horas. O desespero tomou conta dele novamente, lembrando-lhe o trauma do aeroporto. Após uma busca angustiante, a mulher a encontrou sentada em um campo de flores, chorando. A menina confessou sentir um vazio profundo e culpa por não conseguir amar o pai da forma que gostaria. A mulher a abraçou e disse que o amor às vezes precisa ser reaprendido. Quando voltaram, o empresário, emocionado, abraçou a filha sem dizer uma palavra. A partir desse episódio, algo dentro dele mudou de vez. Ele começou a participar mais das atividades simples da fazenda, aprendeu a ouvir e a expressar o que sentia. Aos poucos, a relação com a filha se tornou verdadeira e sólida. De volta a São Paulo, decidiu criar um projeto social para ajudar pessoas de origem humilde a ter oportunidades. Uma ideia inspirada na mulher que transformará sua vida sem pedir nada em troca. Meses depois, em um grande evento beneficente, diante de dezenas de convidados e câmeras, ele a convidou para subir ao palco. Disse publicamente que havia aprendido com ela o verdadeiro sentido de humanidade. Aplausos preencheram o salão, e lágrimas escorreram pelo rosto da filha, que declarou com voz trêmula que o verdadeiro resgate não acontecerá no aeroporto, mas dentro de casa. A mulher simples, que um dia atravessou o saguão de Congonhas para salvar uma vida,
Agora havia salvado 2. E o milionário, antes preso à frieza dos números, descobriu que o maior investimento que alguém pode fazer é no coração. Os dias seguintes ao evento beneficente pareciam uma nova era na vida do milionário. O homem que antes vivia cercado de seguranças, relatórios e reuniões agora acordava mais cedo, tomava café com a filha e ligava o som da cozinha para ouvir músicas que há muito tempo haviam desaparecido de sua rotina. A mansão, antes silenciosa e fria, tornará-se um lugar vivo. O riso da menina ecoava pelos corredores, misturado ao cheiro de pão de queijo e café fresco. O milionário sentia uma paz que não experimentava havia anos. Era como se cada gesto simples trouxesse de volta uma parte de si que estivera perdida. A mulher que havia transformado sua casa com sua simplicidade permanecia discreta. Mesmo depois de ser homenageada publicamente, ela continuava a agir com humildade. A filha do empresário insistia em chamá-la para almoçar à mesa, mas ela recusava no início, por respeito. Com o tempo, no entanto, percebeu que ali já não existiam barreiras entre patrão e empregada, mas entrelaçamentos de vidas que se curavam mutuamente. O empresário começou a notar algo novo dentro de si, uma vontade crescente de conhecer a história daquela mulher. Quem era ela antes do aeroporto? Como alguém com tão pouco conseguia ter tanta serenidade? Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, ele perguntou sobre sua infância. Ela contou sobre o bairro simples onde crescerá, sobre a mãe batalhadora que ainda vivia lá e sobre o sonho que um dia teve de ser enfermeira, sonho que abandonou para sustentar a casa. Ele ouviu em silêncio, surpreso por sentir algo que não sentia há muito tempo, empatia genuína. Na semana seguinte, uma pequena reviravolta aconteceu. A mulher recebeu uma carta de sua mãe, agradecendo por tudo que vinha fazendo, mas pedindo que voltasse a visitá-la. A saúde da idosa estava melhorando graças ao tratamento, mas a saudade apertava. O milionário percebeu o conflito no olhar dela e ofereceu algo inesperado, um carro com motorista para que pudesse visitar a mãe sempre que quisesse. A mulher ficou emocionada, mas hesitou em aceitar. Ele insistiu dizendo que, depois de tudo que ela havia feito, era o mínimo. Essa atitude chamou a atenção dos funcionários da casa, acostumados com o temperamento distante e rígido do patrão. Surgiram comentários e olhares atravessados. Alguns não compreendiam porque o homem mais exigente que já haviam conhecido agora tratava uma simples funcionária com tanta deferência. Um dos gerentes da mansão chegou a insinuar que a nova convivência estava interferindo nas rotinas. O milionário, ao ouvir o boato, chamou todos para uma reunião e, com firmeza, declarou que respeito e empatia seriam as novas regras da casa. A partir daquele dia, nenhum olhar de desprezo ou comentário maldoso seria tolerado. Enquanto isso, a filha do empresário voltava lentamente à sua vida escolar. A moça, antes isolada e tímida, passou a se abrir com colegas e professores. A mulher simples a acompanhava diariamente, ajudando-a a enfrentar as crises de ansiedade e incentivando-a a participar de atividades em grupo. O milionário observava de longe, com orgulho. Era prova viva de que a felicidade podia nascer das coisas mais humildes. Com a melhora da filha, o empresário começou a retomar seus negócios, mas com outra perspectiva. Já não via apenas números, mas pessoas por trás deles. Passou a visitar as filiais, conversar com funcionários e entender suas dificuldades. Em uma dessas visitas, viu um grupo de jovens estagiários apresentando um projeto sobre sustentabilidade e inovação social. A ideia o cativou. Decidiu financiar o projeto e transformá-lo em um programa nacional. Foi nesse momento que percebeu como a convivência com aquela mulher havia alterado completamente sua forma de ver o mundo. Mas nem todos ficaram felizes com a mudança. Seu sócio mais antigo começou a demonstrar resistência às novas políticas da empresa. Considerava que o empresário estava se deixando levar por sentimentalismos e que isso poderia prejudicar os lucros. As tensões aumentaram, e o homem teve de lidar com um dilema: manter a frieza empresarial que sempre lhe garantirá sucesso ou seguir o novo caminho que o aproximava da humanidade que redescobrira. Optou pelo segundo, mesmo sabendo que enfrentaria críticas. Enquanto isso, uma nova reviravolta se aproximava. A ex-esposa do milionário, que vivia no exterior, soube pelas redes sociais do evento beneficente e das mudanças na vida da filha. Tocada pelas imagens, decidiu voltar ao Brasil. A notícia chegou à mansão como um vento inesperado. O empresário ficou dividido entre a surpresa e o desconforto. Ele sabia que o retorno dela traria lembranças e questionamentos que preferia manter enterrados. A filha, ao saber da notícia,
reagiu com confusão e esperança. A mulher simples, por sua vez, entendeu o impacto que isso teria e se manteve em silêncio, apoiando a menina sem interferir. O reencontro aconteceu em um domingo ensolarado. A mãe entrou na casa com um olhar emocionado, e a filha correu para abraçá-la, mas o gesto foi contido por um misto de medo e insegurança. O empresário, de pé, observava de longe. O ar parecia pesado, cheio de palavras não ditas. Durante o almoço, a conversa foi tensa, mas civilizada. A mãe explicou que havia se afastado por motivos pessoais e que agora queria reconstruir a relação. A filha ouviu em silêncio, sem julgamentos, mas com o coração dividido. Nos dias que se seguiram, a presença da ex-esposa trouxe instabilidade. O milionário tentava manter a harmonia, mas velhas feridas voltaram a doer. Discussões sutis começaram a surgir. A mulher simples, percebendo a tensão, manteve distância, mas continuou ajudando discretamente a filha a lidar com as emoções conflitantes. Até que, certa noite, a adolescente teve uma nova crise de ansiedade. Chorava dizendo que não queria escolher entre o pai e a mãe. Foi a mulher que a acalmou, repetindo a mesma canção do aeroporto. A menina adormeceu nos braços dela, e o empresário, ao presenciar a cena, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que devia parte da recuperação da filha àquela mulher. Dias depois, a ex-esposa chamou o milionário para uma conversa reservada. Disse que percebia sua transformação e que, pela primeira vez, via nele o homem que sempre desejou que fosse. Admitiu que havia tomado decisões erradas e que o afastamento fora um erro. O empresário ouviu tudo com serenidade. Agradeceu pelas palavras, mas explicou que o homem que ela conheceu não existia mais. Agora, ele valorizava o que realmente importava e já não tinha espaço para o passado. Foi uma conversa madura, sem rancor, mas cheia de encerramentos silenciosos. O tempo foi passando, e a paz voltou a se instalar. O projeto social que ele havia iniciado começou a crescer. A mulher simples foi convidada a participar ativamente, ajudando na parte de treinamento e apoio aos jovens beneficiados. Ela se tornou uma espécie de referência, uma figura admirada e respeitada. A filha do empresário também começou a colaborar, dando palestras sobre superação emocional. A união entre as três se fortalecia a cada dia. Mas o sucesso trouxe novos desafios. O sócio descontente decidiu vender sua parte da empresa, criando uma crise interna. O milionário foi obrigado a tomar decisões difíceis. Passou noites em claro, tentando equilibrar os compromissos profissionais e o novo projeto de vida. Foi um teste de fé e resistência. A mulher, percebendo seu cansaço, começou a preparar pequenas surpresas para animá-lo. Uma refeição simples, um bilhete de encorajamento, uma palavra amiga. Ele, acostumado à solidão, descobriu que aqueles gestos o tocavam mais do que qualquer conquista financeira. Durante uma tarde chuvosa, o empresário caminhava pelos corredores da mansão quando ouviu risadas vindas da cozinha. Ao entrar, encontrou a filha e a mulher tentando fazer bolo, ambas cobertas de farinha. Por um instante, esqueceu dos negócios, dos prazos e dos contratos. Sentou-se e riu junto. Percebeu que aquele era o verdadeiro lucro da vida. O coração, antes endurecido, finalmente aprenderá a sentir sem medo. Os meses seguintes consolidaram essa nova fase. O empresário, agora mais humano e sereno, viu sua empresa prosperar de forma mais saudável e ética. A mulher que entrou em sua vida por acaso tornou-se indispensável, não apenas pela ajuda prática, mas pela presença transformadora. A filha, curada de suas inseguranças, voltou a estudar e se tornou exemplo de superação. E ele, o homem que um dia gritou por socorro no aeroporto, descobriu que o verdadeiro resgate havia sido seu próprio. A história deles não era sobre sorte, mas sobre encontros que o destino reserva para quem ainda acredita que é possível recomeçar. Os dias seguintes ao incidente no aeroporto foram uma montanha-russa de emoções para Leonardo. Depois de tudo o que aconteceu, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela mulher simples que, sem hesitar, salvou a vida de sua filha. Era como se uma voz insistente o lembrasse, a cada segundo, de que devia algo a ela, algo muito maior do que dinheiro. Ele, acostumado a resolver tudo com cheques e contratos, sentia que dessa vez o pagamento não poderia ser feito com cifras. Clara, por outro lado, voltará à rotina exausta de limpeza nos corredores e salas do aeroporto. Os colegas de trabalho ainda comentavam o que ela havia feito, alguns com admiração, outros com inveja velada. Mas para ela, o que importava era ter agido por instinto,
por humanidade. Nunca imaginou que aquele homem elegante fosse um dos empresários mais ricos do país. No entanto, desde aquele dia, seu nome parecia cercá-la. Um segurança havia dito que o tal milionário perguntou por ela, e isso a deixou inquieta. Enquanto Clara esfregava o chão frio da sala de embarque, o som de passos firmes ecoou atrás dela. Quando se virou, viu um homem de terno claro, segurando uma pasta de couro. O olhar era familiar. Leonardo a observava com um misto de respeito e emoção contida. "É você", disse ele, com a voz mais suave do que ela esperava. "Estive procurando por você desde aquele dia." Clara ficou sem reação por alguns segundos. Limpou as mãos no avental e abaixou o olhar. "Não precisava, senhor. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Leonardo se aproximou, ainda surpreso com a humildade dela. "Não, Clara. Poucos fariam o que você fez. Você salvou o que eu tenho de mais precioso neste mundo." O silêncio que se formou foi quebrado apenas pelo barulho distante das turbinas de um avião decolando. Leonardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Minha filha, Beatriz, está bem. Ela perguntou por você. Disse que queria te agradecer pessoalmente. Eu também queria te fazer um convite." Clara franziu o senho. "Convite? Quero que vá até minha casa. Não é longe daqui. Gostaria que conhecesse Beatriz, e quero te agradecer de verdade, não apenas com palavras." Clara hesitou. A ideia de entrar na casa de um milionário a deixava desconfortável. Ela temia não pertencer àquele mundo de luxo, cristais e porcelanas. Mas havia algo no olhar de Leonardo que transmitia sinceridade, algo que ultrapassava a barreira entre patrão e funcionária. "Eu não sei se devo", murmurou. "Por favor", insistiu ele, estendendo um cartão. "É só um café. Nada mais." Clara pegou o cartão com dedos trêmulos. Naquele momento, sentiu o peso do destino pairando sobre ela. 2 dias depois, ao final do expediente, ela se arrumou com o melhor vestido que tinha, um tecido florido um pouco gasto, mas limpo. Prendeu o cabelo num coque simples e pegou o ônibus em direção ao endereço que o cartão indicava. Quando desceu em frente ao portão imponente, respirou fundo. A casa parecia uma mansão de revista, muros brancos, jardim impecável e uma fonte no centro do pátio. O segurança reconheceu e a conduziu até a entrada. Leonardo esperava por ela com um sorriso sincero. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele, abrindo caminho para que ela entrasse. O interior da casa era um contraste brutal com tudo o que Clara conhecia. Quadros valiosos nas paredes, pisos reluzentes, lustres de cristal. Mas o que mais chamou sua atenção foi o som de risadas vindo da sala. Quando olhou, viu a menina que salvara. Beatriz correu até ela e a abraçou com força. "Você é a moça que me salvou. Papai me contou tudo", disse a garota com alegria. Clara se abaixou, emocionada, e sorriu. "Que bom te ver bem, querida. Você me deu um grande susto naquele dia." Beatriz segurou sua mão. "Agora estou ótima. Queria te agradecer por ter me ajudado." Leonardo observava a cena em silêncio. Ver sua filha sorrindo daquele jeito era algo que ele não via há meses. Desde a morte de sua esposa, Beatriz havia se fechado, mergulhado em um silêncio doloroso. Mas ali, diante de Clara, a menina parecia renascer. Durante o café, a conversa fluiu naturalmente. Clara contou um pouco sobre sua vida, sobre o filho de 7 anos que criava sozinha, sobre as noites em claro tentando dar conta de tudo. Leonardo ouvia atentamente, tocado pela força e pela dignidade daquela mulher. "Você é admirável, Clara", disse ele, ao final. "Gostaria de te ajudar, de alguma forma." Ela balançou a cabeça. "Agradeço, mas não quero que pense que fiz o que fiz esperando algo em troca. Eu sei. Justamente por isso quero ajudar. Há muito tempo não conheço alguém com tanta coragem e pureza de coração." Clara sorriu, um pouco constrangida. Às vezes, coragem é o que resta quando a gente não tem escolha. As palavras dela ficaram gravadas na mente de Leonardo. A simplicidade e a força que emanavam dela o deixavam intrigado. Ao se despedirem, Beatriz abraçou Clara novamente. "Promete que vai voltar?" Clara olhou para Leonardo e depois para a menina. "Prometo." Nos dias seguintes, Leonardo se pegou pensando nela mais vezes do que gostaria de admitir. Ele,
Um homem que sempre evitou envolvimentos emocionais desde que perdera a esposa, sentia-se estranho, vulnerável. Algo dentro dele dizia que aquela mulher estava destinada a cruzar seu caminho por um motivo maior do que o acaso. Certa manhã, ao chegar à empresa, Leonardo chamou seu assistente. Quero que descubra tudo sobre a funcionária do aeroporto. Clara Ferreira. Tudo, senhor? Perguntou o homem. Tudo. Endereço, histórico, situação familiar. Mas com descrição. Quando recebeu o relatório, Leonardo ficou em silêncio por longos minutos. Descobriu que Clara morava em uma comunidade simples na Zona Sul, que criava o filho sozinha desde que o marido os abandonara, e que havia deixado os estudos para trabalhar e sustentar o menino. A história dela o comoveu. Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu escritório, tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para ela. Clara, aqui é o Leonardo. Espero não estar incomodando. De jeito nenhum, senhor. Tudo bem? Tudo. Na verdade, eu gostaria de fazer uma proposta. A Beatriz adorou você, e estamos precisando de alguém de confiança para cuidar dela em casa, nas horas em que eu não posso estar presente. Clara ficou muda. O senhor está dizendo que quer me contratar como babá da sua filha? Exatamente. Claro, com um bom salário e todas as garantias. Quero alguém que ela confie, alguém que a faça sorrir. Clara hesitou. Eu não sei se sou a pessoa certa. Você é a única pessoa que ela pediu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Clara respirou fundo. Se for para o bem dela, aceito. Leonardo sorriu, mesmo que ela não pudesse ver. Ótimo. Seja bem-vinda, Clara. Enquanto desligava o telefone, ele sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a solidão que habitava sua casa parecia dar sinais de que estava prestes a ser dissipada. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Clara olhava para o teto do pequeno quarto e se perguntava o que o destino estava preparando para ela. Não sabia se aquilo era sorte, providência ou apenas um novo desafio. Mas no fundo, uma sensação estranha de esperança começava a crescer dentro dela. A partir do dia seguinte, a vida dos dois jamais seria a mesma. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo que o habitual. A ansiedade não a deixará dormir direito. Passou horas revirando na cama, imaginando como seria o primeiro dia trabalhando na casa de um milionário. Mesmo sendo apenas uma função de cuidadora, aquilo parecia algo distante demais da realidade que conhecia. Ajeitou o uniforme simples que havia separado na noite anterior, prendeu o cabelo com cuidado e observou o pequeno Lucas ainda dormindo. Beijou a testa do filho e prometeu silenciosamente que faria o possível para dar a ele uma vida melhor. Pegou 2 ônibus até o bairro nobre onde Leonardo morava. As ruas eram limpas, arborizadas, com casas que mais pareciam obras de arte. Quando o carro de segurança abriu o portão principal, Clara respirou fundo e tentou controlar o nervosismo. Leonardo aguardava na porta, com um sorriso discreto, e Beatriz, ao lado dele, balançava as mãos de alegria. Que bom que você veio, disse Leonardo, estendendo a mão. Eu prometi, não prometi? Respondeu Clara, tentando disfarçar o tremor na voz. Beatriz correu até ela e a abraçou com força. Eu sabia que você ia voltar. Leonardo observou a cena com um brilho diferente nos olhos. Desde a morte da esposa, não via a filha tão empolgada. Clara parecia ter trazido um pedaço de luz para dentro daquela casa fria e silenciosa. Após apresentá-la aos funcionários, Leonardo explicou as rotinas. Beatriz estudava pela manhã e fazia terapias à tarde, ainda em tratamento por crises de ansiedade que surgiram após perder a mãe. Clara ouviria as recomendações dos médicos, cuidaria da alimentação e a acompanharia em casa. Quero que se sinta à vontade aqui, disse ele, ao final. Esta casa precisa de mais vida, e tenho certeza de que você saberá trazer isso. Clara agradeceu com um sorriso tímido. Não sabia se entenderia exatamente o que ele quis dizer, mas algo naquelas palavras a tocou. Durante o primeiro dia, Beatriz não desgrudou dela. Mostrou o jardim, o quarto cheio de brinquedos, as fotos da mãe que ainda ocupavam as prateleiras. A menina falava com sinceridade e confiança, e Clara ouvia cada palavra com atenção. Às vezes sinto saudade dela, sabe? Disse Beatriz, segurando um retrato. Papai tenta disfarçar, mas também fica triste. Clara se ajoelhou ao lado da menina. A saudade nunca vai embora, Bia.
Mas quando a gente fala de quem ama, é como se trouxesse um pedacinho de volta. Beatriz sorriu. Foi isso que a mamãe dizia. Leonardo, que observava discretamente da porta, engoliu em seco. As palavras de Clara ecoaram dentro dele. Era como se aquela mulher tivesse o dom de tocar feridas que ele tentava esconder há tanto tempo. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina harmoniosa. Clara e Beatriz criaram um laço forte. A menina ria mais, comia melhor e dormia sem as crises noturnas que tanto preocupavam o pai. Até os empregados notavam a diferença no ambiente. A casa, antes silenciosa, agora era preenchida pelo som de conversas, músicas e risadas. Leonardo começou a chegar mais cedo do trabalho apenas para observar as duas no jardim, brincando entre as flores. Ele, que sempre priorizou reuniões e contratos, se via ansioso para voltar para casa. Sentia falta de algo que nem sabia nomear. Certa tarde, ele convidou Clara para jantar com eles. Ela recusou de início, dizendo que era apenas funcionária, mas ele insistiu. Não é questão de função, Clara. É gratidão. Você já faz parte disso aqui. Ela acabou aceitando, ainda sem acreditar no que estava vivendo. O jantar foi simples, mas o clima era leve. Beatriz contava histórias da escola, e Leonardo parecia relaxado como nunca. Clara falava pouco, mas sempre com palavras cheias de sensatez. Quando Beatriz foi dormir, Leonardo ofereceu um café a Clara na varanda. O vento fresco da noite balançava as cortinas e o som distante da cidade parecia adormecer. Clara, preciso ser honesto. A voz dele soou firme, mas carregada de emoção. Eu achava que nada mais poderia mudar minha vida depois que perdi minha esposa. Mas desde que você entrou aqui, algo diferente aconteceu. Ela baixou o olhar. Senhor Leonardo, eu não quero causar nenhum problema. Não está causando. Pelo contrário. Trouxe paz para minha filha, e, para mim também. Houve um silêncio longo. Clara não sabia o que responder. Havia gratidão e respeito, mas também um medo enorme de cruzar uma linha invisível. Ela se levantou, disfarçando o nervosismo. Eu fico feliz em poder ajudar. É o que me deixa mais tranquila. Leonardo entendeu o recado e não insistiu. Mas à medida que o tempo passava, era impossível negar o que crescia entre os dois. Pequenos gestos, olhares demorados, conversas que iam além das formalidades. Numa manhã chuvosa, Clara chegou molhada e cansada. Leonardo, ao vê-la entrando, apressou-se a oferecer uma toalha. Você não pode vir assim, vai acabar ficando doente. Estou bem, respondeu ela, sorrindo. Já passei por coisas piores. Ele segurou o olhar por alguns segundos. Mesmo assim, não quero que adoeça. Você é essencial aqui. Clara desviou o olhar, sentindo o coração bater mais rápido. Aquele homem, que inspirava respeito e autoridade, agora despertava nela uma sensação que não conseguia controlar. Enquanto isso, os empregados começaram a comentar discretamente. Alguns diziam que o patrão estava diferente, mais humano, mais alegre. Outros cochichavam que algo estava nascendo entre ele e a funcionária. Clara tentou ignorar os rumores, mas a tensão era inevitável. Certa noite, depois de colocar Beatriz para dormir, ela encontrou Leonardo na sala, folheando um álbum de fotos. Ele estava sério, pensativo. É incrível como o tempo passa, disse ele, mostrando uma foto antiga da esposa. Eu achei que nunca mais veria minha filha sorrir assim. A dor muda a gente, mas também ensina, respondeu Clara. A gente aprende a valorizar o que realmente importa. Ele olhou para ela, e por um instante o silêncio se tornou pesado. Leonardo levantou-se e se aproximou lentamente. Clara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas você precisa saber que... Antes que terminasse, ela recuou um passo. Por favor, senhor Leonardo. Eu não posso. Ele respirou fundo, frustrado, e desviou o olhar. Desculpe. Eu não devia ter dito nada. Clara ficou ali por alguns segundos, imóvel, antes de se retirar. No caminho até o quarto, sentiu uma mistura de culpa e tristeza. Sabia que não podia permitir que sentimentos assim crescessem. Eles pertenciam a mundos diferentes, e o que os unia era apenas a gratidão e o carinho pela menina. Ou pelo menos era o que ela tentava convencer o próprio coração. Nos dias seguintes, o clima ficou tenso. Leonardo evitava prolongar conversas,
e Clara mantinha uma postura profissional. Mas Beatriz, inocente, percebia que algo estava estranho. Papai, por que você não conversa mais com a Clara? Perguntou uma noite, durante o jantar. Leonardo disfarçou. Está tudo bem, filha. Não parece. Você fica triste quando ela não está por perto. Ele ficou sem resposta. Clara, do outro lado da mesa, fingia concentração no prato. Depois que Beatriz foi dormir, Leonardo bateu na porta do quarto de Clara. Ela abriu, surpresa. Precisamos conversar, disse ele, com voz calma. Eu não quero que as coisas fiquem estranhas entre nós. Também não quero, respondeu ela, cruzando os braços. Talvez eu tenha me deixado levar pela emoção. Só quero que saiba que respeito você e seu trabalho. Clara assentiu. E eu respeito o senhor. Minha intenção sempre foi cuidar da sua filha. Ele a olhou por um instante, com expressão serena. E tem feito isso melhor do que ninguém. Aquela conversa, embora breve, trouxe alívio. Nos dias seguintes, o equilíbrio foi restaurado. Clara voltou a sorrir, Beatriz voltou a rir, e Leonardo voltou a sentir que, apesar dos sentimentos contidos, sua vida finalmente tinha voltado a ter propósito. O tempo passou, e a convivência fez crescer entre eles um laço cada vez mais forte. Um sentimento silencioso, mas inegável. Leonardo aprendeu a admirar Clara não apenas pela dedicação, mas pela forma como via o mundo. E Clara, mesmo lutando contra o que sentia, não conseguia evitar o carinho e a admiração por aquele homem que, apesar da fortuna, era profundamente humano. Aos poucos, ambos perceberam que a vida tinha unido seus caminhos por um motivo maior. Mas ainda havia um longo caminho até que o destino revelasse o que realmente os esperava. O mês seguinte trouxe um clima de calmaria aparente à mansão de Leonardo, mas por dentro, tanto ele quanto Clara sentiam o peso do que haviam tentado esconder. O silêncio entre eles, embora respeitoso, era carregado de lembranças não ditas. Beatriz, por outro lado, florescia a cada dia. Voltou a sorrir com frequência, a se abrir com os professores e até a brincar com crianças do condomínio, algo que não fazia desde a perda da mãe. Clara se tornará uma presença indispensável, e Leonardo sabia que isso ia além de qualquer função profissional. Naquela manhã de sábado, o sol entrava pelas grandes janelas do salão principal, iluminando os vasos de flores que Clara havia arrumado com capricho. Ela estava no jardim, ajudando Beatriz a plantar mudas de lavanda, quando Leonardo apareceu vestindo uma camisa branca e um semblante sereno. O cheiro de terra misturado ao perfume das flores criava uma atmosfera de paz que ele há muito não sentia. Lavanda? Perguntou, se aproximando. É a flor favorita da sua filha, respondeu Clara, sem erguer o olhar. Diz que o cheiro ajuda a acalmar. Beatriz sorriu. E é verdade, papai. A Clara me ensinou a respirar fundo e pensar em coisas boas. Leonardo se ajoelhou ao lado da filha e começou a ajudar a plantar. Acho que vou precisar de muitas dessas aqui também. O comentário arrancou um riso de Clara, discreto, mas sincero. E por um instante, tudo pareceu natural, leve, como se aquele pequeno jardim fosse o ponto de encontro de dois mundos completamente diferentes. Mais tarde, Leonardo a chamou para uma conversa em seu escritório. Era um cômodo amplo, com paredes de madeira e uma enorme janela com vista para o jardim. Sobre a mesa, pilhas de documentos e uma xícara de café ainda fumegante. Clara, preciso te dizer uma coisa, começou ele, num tom contido. Recebi uma proposta de negócio no exterior. É um projeto importante, mas me obrigaria a passar algumas semanas fora. Ela olhou com um misto de surpresa e preocupação. E Beatriz? É justamente sobre isso que quero falar. Eu gostaria que você continuasse aqui durante minha ausência. Não confio em mais ninguém para cuidar dela. Clara hesitou. Mas e o senhor? Vai ficar tranquilo sabendo que está longe? Só ficarei tranquilo se ela estiver com você, respondeu, com firmeza. E eu sei que posso confiar. Aquela frase, tão direta, deixou Clara sem reação. Sentiu o rosto corar, mas disfarçou. Aceitou o pedido, mesmo com o coração apertado. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Leonardo passou a preparar os detalhes da viagem, e a mansão entrou em clima de despedida. Na véspera da partida, Beatriz chorou, agarrada ao pai. Eu não quero que você vá, dizia ela entre soluços. É só por um tempo, meu amor. E a Clara vai ficar com você, vai cuidar direitinho.
Clara tentou consolar a menina, mas também sentia o vazio se aproximando. Leonardo se despediu dela com um aperto de mão prolongado, o olhar carregado de algo que não conseguiu expressar em palavras. Quando o carro saiu pelo portão, Clara respirou fundo e olhou para o alto. Tinha acabado de assumir uma responsabilidade enorme, mas também sabia que algo dentro dela mudaria durante aquele período. As primeiras semanas sem Leonardo foram tranquilas. Beatriz se adaptou bem, e Clara manteve a casa em ordem. Todos os dias, recebiam chamadas de vídeo do empresário, que sempre se mostrava aliviado ao ver a filha sorrindo. Mas uma tarde, algo inesperado aconteceu. Enquanto ajudava Beatriz com uma lição de casa, Clara recebeu uma ligação urgente de um dos seguranças. Um dos projetos da empresa de Leonardo no Brasil havia enfrentado uma crise e a imprensa estava em polvorosa. Os canais de TV mostravam imagens do empresário sendo pressionado por jornalistas em outro país. Beatriz, curiosa, percebeu a tensão. Aconteceu alguma coisa com o papai? Clara desligou o celular e a abraçou. Está tudo bem, meu amor. Às vezes, as pessoas complicam as coisas, mas ele sabe lidar com isso. No entanto, Clara sabia que a situação era séria. A empresa de Leonardo enfrentava uma investigação trabalhista injusta, criada por um rival de negócios. A notícia se espalhou rápido e manchetes começaram a questionar sua reputação. Os dias seguintes foram marcados por incerteza. Clara tentava proteger Beatriz de qualquer comentário, mas a menina acabou vendo algo na televisão e ficou angustiada. As pessoas estão falando mal do papai, disse ela, chorando. Por que fazem isso? Porque nem sempre o que é dito é verdade, respondeu Clara. Seu pai é um homem bom, e tudo vai se resolver. A calma de Clara impressionava até os funcionários. Ela mantinha rotina, preparava refeições, lia histórias para Beatriz e evitava que o clima de tensão dominasse a casa. 3 semanas depois, Leonardo voltou. O carro preto parou em frente à mansão, e quando ele desceu, o rosto demonstrava cansaço, mas também alívio. Assim que entrou, Beatriz correu para os braços dele. Eu sabia que você ia voltar, disse a menina, emocionada. Leonardo abraçou a filha e olhou para Clara. Havia gratidão em seu olhar. Você manteve tudo de pé. Eu não sei como agradecer. Ela sorriu. Só fiz o que era certo. Naquela noite, após colocar a filha para dormir, os dois se encontraram novamente na varanda. A lua refletia sobre o lago artificial do jardim, e o som dos grilos preenchia o ar. Foi um período difícil, disse Leonardo, olhando para o horizonte. Achei que perderia tudo que construí. Mas não perdeu, respondeu Clara. E o mais importante, não deixou que isso mudasse quem você é. Ele virou o olhar para ela. Eu não teria conseguido sem você. O silêncio se instalou novamente. A brisa fazia os cabelos de Clara dançarem levemente, e Leonardo sentiu o impulso de se aproximar, mas conteve-se. Às vezes, penso que o universo me colocou naquele aeroporto por um motivo, disse ele. Talvez para me lembrar do que realmente importa. Clara desviou o olhar, tentando disfarçar a emoção. Às vezes, o destino encontra formas estranhas de ensinar. Os meses seguintes consolidaram ainda mais o vínculo entre os três. Beatriz passou a ver Clara como parte da família, e Leonardo começou a envolvê-la em decisões cotidianas, pedindo opiniões e valorizando sua presença. Ele também se aproximou do filho dela, Lucas, levando algumas vezes para brincar com Beatriz na mansão. Um domingo, decidiram fazer um piquenique no parque do Ibirapuera. O céu estava limpo, o sol brilhava, e as crianças corriam entre as árvores. Clara observava Leonardo jogando bola com os dois e sentia algo novo despontar em seu coração: segurança. Pela primeira vez, ela não se via apenas como uma funcionária, mas como alguém que realmente pertencia àquele momento. Enquanto guardava as coisas, Leonardo se aproximou, ofegante. É engraçado como as coisas simples acabam sendo as mais valiosas. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando ter o que é grande que esquece do que é essencial, disse ela, sorrindo. Ele a olhou demoradamente. Você me fez lembrar disso. Nos dias seguintes, começaram a circular rumores na empresa de que Leonardo estava mudando radicalmente sua forma de administrar. Passou a priorizar projetos sociais, investir em iniciativas ambientais e reduzir o ritmo de trabalho para passar mais tempo com a filha. Os sócios ficaram intrigados, mas ele parecia mais determinado do que nunca. Quero usar o que conquistei para transformar vidas, dizia ele em uma reunião. O lucro é importante,
Mas não é tudo. Clara, ao ouvir aquilo, sentiu orgulho. Sabia que o homem à sua frente estava se tornando uma versão melhor de si mesmo. E, de alguma forma, ela fazia parte dessa mudança. No entanto, a tranquilidade não duraria muito. Uma tarde, ao chegar da escola, Beatriz começou a sentir tontura e dores fortes. Clara correu para socorrê-la e a levou ao hospital. Leonardo, ao ser avisado, saiu às pressas do escritório. Quando chegou, encontrou Clara segurando a mão da filha, aflita. Ela teve uma queda de pressão, explicou o médico. Mas precisa de repouso. Está sob muito estresse. Leonardo se sentou ao lado da menina, emocionado. Eu prometo que vou cuidar de você, meu amor. Beatriz abriu os olhos devagar e sussurrou. Papai, promete que a Clara nunca vai embora? Ele olhou para Clara e respondeu com firmeza. Prometo. Aquela noite marcou um novo começo. Leonardo percebeu que a vida não se resumia a negócios, nem a aparências. Tudo o que ele realmente precisava estava ali. Sua filha, a mulher que havia resgatado sua humanidade e a chance de recomeçar de forma verdadeira. Enquanto Clara observava pai e filha abraçados, sentiu uma lágrima escorrer silenciosamente. Pela primeira vez em muitos anos, ela não chorava por tristeza, mas por gratidão. O carro preto de luxo cortava as ruas de São Paulo em silêncio, enquanto a cidade, lá fora, fervilhava em buzinas, vendedores e pressa. Dentro, o ambiente era outro. Um silêncio tenso, pesado, preenchia o ar entre Roberto e Helena. Ele olhava pela janela, tentando entender a avalanche de sentimentos que o dominava desde o dia em que ela salvara sua filha. Aquela mulher simples, de mãos marcadas pelo. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Trabalho. Estava mexendo com algo que ele jurava ter perdido há anos. A fé nas pessoas. Helena, por sua vez, mantinha as mãos no colo, segurando firmemente a bolsa gasta, tentando esconder o nervosismo. Não se sentia à vontade em meio a tanto luxo, mas o olhar atento de Roberto a fazia sentir que, de alguma forma, ela pertencia àquele momento. Eles chegaram à mansão. Os portões se abriram lentamente, revelando o imenso jardim com fontes e flores perfeitamente aparadas. Helena ficou parada por um instante, admirando o cenário que parecia de outro mundo. As luzes da entrada refletiam na água da fonte, criando um brilho quase mágico. Roberto percebeu o espanto dela e disse, num tom mais leve, que não era tão impressionante assim, apenas um espaço grande demais para alguém que vive sozinho. Aquilo fez Helena sorrir timidamente, e o milionário, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo aquecer o peito. Ao entrarem na casa, Maria Luísa veio correndo e abraçou Helena com força. A menina parecia ter se apegado profundamente àquela mulher, e Roberto não pôde deixar de notar. A relação entre as duas havia se tornado algo especial, um laço que ia além da gratidão. Helena se ajoelhou, afagando os cabelos da menina e perguntando como ela estava. A garota respondeu que agora estava bem, que sonhava com Helena e que queria que ela ficasse ali para sempre. Roberto observava em silêncio, percebendo que o sorriso da filha não era o mesmo quando Helena não estava por perto. Helena foi convidada para jantar, e apesar da resistência inicial, acabou aceitando. A mesa estava impecável, como sempre. Pratos finos, taças de cristal, um silêncio quase solene. Mas diferente das refeições frias e distantes que costumavam acontecer ali, aquela noite teve algo diferente. Maria Luísa ria, contava histórias da escola, e Helena respondia com carinho e naturalidade. Roberto, que sempre comia apressado, sem levantar os olhos, agora se via ouvindo cada palavra, participando de cada risada. Depois do jantar, enquanto a menina dormia, Roberto e Helena foram para a varanda. O céu estava limpo, e as luzes da cidade pareciam formar um tapete brilhante ao longe. Roberto ofereceu um café e se sentou ao lado dela. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Ele olhou para as mãos dela, que seguravam a xícara com delicadeza, e sentiu vontade de saber mais. Perguntou sobre sua vida, sobre como havia aprendido a agir com tanta calma e firmeza no aeroporto. Helena contou que tinha um filho pequeno que crescerá doente, e que, por isso, aprendeu na marra a lidar com situações de emergência. Sua voz vacilou quando mencionou que o menino não resistira. Roberto ficou em silêncio.
A dor dela era palpável, e ele não sabia o que dizer. Apenas se aproximou um pouco mais e disse que admirava sua força. Helena tentou disfarçar as lágrimas, mas não conseguiu. Disse que, desde a morte do filho, evitava se apegar a outras crianças, mas que Maria Luísa lembrava dele de um jeito que nem ela conseguia explicar. Roberto respirou fundo, e por um instante, quis dizer o que estava sentindo, mas recuou. O medo de se abrir, de sentir novamente, ainda era forte demais. Nos dias seguintes, Helena passou a ir mais vezes à mansão. Oficialmente, para ajudar com algumas tarefas e acompanhar Maria Luísa, mas a verdade é que todos ali, inclusive os empregados, notavam a mudança no ambiente. A casa antes fria e silenciosa agora parecia viva. Roberto sorria com mais frequência, os funcionários se sentiam mais à vontade, e a menina estava radiante. Certa tarde, enquanto Helena arrumava algumas flores no jardim, Roberto se aproximou. Ele trazia uma expressão séria, mas havia um brilho diferente nos olhos. Disse que queria conversar. Helena limpou as mãos no avental e o encarou, apreensiva. Ele explicou que vinha pensando em algo importante. Desde que a conheceu, sua vida mudará de um jeito que ele não sabia descrever. Falou que há anos não sentia paz, que perderá a esposa em um acidente, junto com ela, perderá o sentido de tudo. Disse que não sabia se merecia uma segunda chance, mas que, se o destino colocará Helena em seu caminho, talvez fosse porque ambos precisavam um do outro. Helena ficou sem palavras. Tentou interromper, dizendo que era apenas uma funcionária, que pertencia a outro mundo. Mas Roberto balançou a cabeça e respondeu que o valor de uma pessoa não está nas roupas que usa, nem no endereço onde mora, e sim nas atitudes. E Helena havia provado ser uma mulher de caráter, coragem e coração puro. Nos dias seguintes, a proximidade entre eles só aumentou. Helena começou a perceber gestos sutis de carinho, olhares demorados, silêncios que diziam mais que palavras. Maria Luísa, esperta como era, notou tudo e começou a brincar com a situação, dizendo que o pai sorria diferente quando Helena estava por perto. Roberto fingia ignorar, mas a menina tinha razão. Uma noite chuvosa, no entanto, trouxe à tona o passado que Helena tentava esconder. Ela recebeu uma ligação do bairro onde morava, dizendo que o irmão fora preso após uma briga. Desesperada, pediu ao motorista da casa para levá-la até lá. Quando Roberto soube, foi atrás. Encontrou-a em frente à delegacia, molhada pela chuva, abraçando o irmão chorando. Roberto não disse nada, apenas tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. Disse que não havia motivo para vergonha, que todos têm suas lutas, e que ele estava ali, não como patrão, mas como alguém que queria estar ao lado dela. Aquela noite marcou o início de algo mais profundo. Roberto entendeu que Helena não era apenas uma mulher bondosa que salvara sua filha, mas alguém com cicatrizes, dores e uma alma imensa. Helena, por sua vez, passou a ver o milionário com outros olhos. Por trás da aparência fria, havia um homem ferido, solitário, e com um coração que só precisava de um motivo para bater de novo. Nas semanas seguintes, a relação se transformou em uma parceria silenciosa. Helena cuidava da casa, da menina, e, de certa forma, de Roberto também. Ele, por sua vez, passou a cuidar dela, garantindo que nada faltasse, sem jamais ultrapassar o limite do respeito. Mas ambos sabiam que algo mais estava crescendo, mesmo que nenhum tivesse coragem de admitir. Uma tarde, Maria Luísa adoeceu novamente. Uma febre alta e repentina assustou a todos. Helena correu para o quarto, cuidando da menina como se fosse sua própria filha. Roberto ficou ao lado, aflito. Durante horas, Helena não arredou o pé, até que a febre começou a baixar. A menina adormeceu, e os dois ficaram em silêncio, observando-a respirar. Foi nesse instante que Roberto, com a voz baixa, disse que não queria mais esconder o que sentia. Que a vida era curta demais para esperar o momento certo. Helena, com lágrimas nos olhos, apenas respondeu que o destino realmente sabia o que fazia. A chuva recomeçou lá fora, suave, enquanto dentro daquela casa um novo capítulo se iniciava. Não de contratos, nem de fortunas, mas de amor, gratidão e recomeço. O amanhecer chegou com o som dos pássaros e o cheiro de café fresco invadindo os corredores da mansão. Helena acordou cedo, como sempre, e foi direto à cozinha. Preparou o café de Maria Luísa, cortou as frutas e colocou o uniforme. Simples, mesmo depois de Roberto insistir várias vezes para que ela não precisasse mais usá-lo. A rotina lhe dava segurança.
Era a maneira dela de se manter firme, de lembrar de onde viera e de não se deixar levar pelo novo mundo que, aos poucos, começava a envolvê-la. Roberto desceu pouco depois, ainda com o cabelo desalinhado e sem o habitual ar severo. Trazia um sorriso diferente, mais leve. Cumprimentou Helena e perguntou se a filha ainda dormia. Ela respondeu que sim, que Maria Luísa tivera uma noite tranquila, sem febre, e que talvez fosse apenas o cansaço da escola. Roberto suspirou aliviado e agradeceu mais uma vez. A cada gesto, a cada palavra, o vínculo entre eles se fortalecia de forma natural, sem promessas ou pressa. Naquela manhã, Helena iria visitar uma antiga amiga que estava doente. Roberto, ao saber, insistiu para levá-la. Ela relutou, mas acabou cedendo. O carro cruzou bairros inteiros até chegar a uma região simples, onde as casas eram pequenas e o asfalto esburacado. Helena desceu e caminhou entre os vizinhos que a cumprimentavam com carinho. Roberto observava tudo de dentro do carro, admirando a forma como ela era respeitada e querida por todos. Não era apenas bondade, era algo mais. Helena emanava uma dignidade que ele jamais vira em pessoas com muito mais posses. Ao retornar, ela agradeceu por tê-la esperado e comentou que não estava acostumada a alguém cuidar dela. Roberto respondeu que talvez fosse hora de permitir que alguém cuidasse. O olhar que trocaram naquele instante dizia mais que qualquer conversa. Um silêncio sereno se instalou entre eles, um silêncio cheio de entendimento. À tarde, Maria Luísa acordou animada e correu até o pai. Disse que queria levar Helena para passear no parque, que queria mostrar o lago e as flores que tinham o mesmo cheiro do perfume dela. Roberto sorriu e disse que seria uma boa ideia. Foram os três juntos, e pela primeira vez desde a morte da esposa, ele viu a filha rir tão alto que o som ecoou no ar. Helena corria atrás da menina, enquanto Roberto observava, sentindo o peito se encher de algo que ele quase esquecera como era: alegria. O sol começava a se pôr quando se sentaram na grama. Maria Luísa adormeceu no colo de Helena, e Roberto a cobriu com o casaco. Olhou para Helena e, em voz baixa, perguntou se ela acreditava em destino. Ela respondeu que sim, mas que achava que o destino só abria as portas, e que eram as pessoas que escolhiam entrar ou não. Roberto concordou, dizendo que talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo com eles. Os dias passaram e a rotina se transformou. Helena, mesmo sendo oficialmente apenas uma funcionária, já fazia parte da família. As conversas entre ela e Roberto se tornaram mais frequentes, profundas e sinceras. À noite, quando Maria Luísa dormia, eles ficavam na varanda falando sobre a vida, os medos e os sonhos que pareciam ter ficado para trás. Helena contou que sonhava em abrir uma pequena escola comunitária para crianças carentes, algo simples, mas que pudesse mudar vidas. Roberto ficou em silêncio por um instante e depois prometeu ajudá-la. Disse que ela merecia ver seus sonhos se realizarem, e que ele, de alguma forma, queria fazer parte disso. Certa manhã, Helena acordou e encontrou sobre a mesa uma pasta. Dentro, havia um projeto completo para a construção da escola. Roberto passará a noite inteira elaborando cada detalhe com sua equipe de arquitetos. Helena ficou sem palavras, as lágrimas escorreram silenciosas. Quando ele apareceu na sala, ela apenas o abraçou. Foi um abraço longo, cheio de gratidão e emoção contida. Roberto, sem pensar, acariciou o cabelo dela e disse que nunca vira alguém merecer tanto algo bom na vida. Com o tempo, a escola começou a sair do papel. Helena acompanhava cada etapa, e Roberto fazia questão de estar ao lado. A comunidade vibrou com a notícia, e muitos se ofereceram para ajudar. A escola passou a simbolizar mais do que um sonho de Helena, tornou-se o símbolo de um novo começo para todos. Maria Luísa adorava visitar o canteiro de obras, correndo entre os pedreiros e dizendo que seria professora como Helena quando crescesse. Mas nem tudo era tranquilidade. A imprensa começou a comentar sobre a aproximação de Roberto e Helena. Fotos dos dois em eventos comunitários apareceram em sites e revistas. Alguns sócios e conhecidos de Roberto criticaram, dizendo que estava manchando sua imagem ao se envolver com uma mulher simples. Ele ouviu tudo em silêncio, mas não cedeu. Quando um deles sugeriu que Helena estava se aproveitando da situação, Roberto se levantou e encerrou a reunião, deixando todos constrangidos. Helena soube dos comentários e ficou abalada. Naquela noite, conversou com Roberto na varanda e disse que talvez fosse melhor se afastar por um tempo. Não queria prejudicá-lo, nem ser motivo de escândalo. Roberto se levantou, caminhou até ela e segurou suas mãos.
Disse que não importava o que os outros pensassem, que pela primeira vez na vida ele sentia que estava fazendo algo verdadeiro. Disse que, antes dela, sua vida era apenas aparência, e que agora finalmente entendia o significado de ser feliz. As palavras dele a desarmaram. Helena chorou, e Roberto a abraçou com força, como quem tem medo de perder o que mais importa. Foi o primeiro momento em que ambos deixaram o orgulho de lado e se permitiram sentir. Não houve promessas, apenas a certeza silenciosa de que o que os unia era real. Os meses seguintes foram de trabalho e esperança. A escola ficou pronta, e no dia da inauguração, dezenas de crianças correram pelo pátio colorido. Helena, emocionada, fez um discurso simples, mas tocante. Falou que a escola era prova de que o amor e a solidariedade transformam vidas, e que, quando duas pessoas acreditam no bem, nada é impossível. Roberto assistia com orgulho, e Maria Luísa segurava sua mão com força, sorrindo para Helena como quem olha para alguém da família. Naquela noite, após a cerimônia, Helena caminhava sozinha pelo pátio da escola. O vento balançava as bandeirinhas coloridas, e as risadas das crianças ecoavam de longe. Roberto se aproximou em silêncio e parou ao lado dela. Disse que aquele era o lugar mais bonito que já vira, não por causa da estrutura, mas por causa do significado. Disse que ela havia lhe ensinado o que era ter propósito. Helena sorriu e respondeu que ele lhe ensinara a acreditar novamente. Roberto então se ajoelhou, não com pressa, mas com um gesto calmo e sincero. Tirou do bolso uma pequena caixa e a abriu. Dentro, havia um anel simples, com uma pedra clara. Disse que não precisava ser luxuoso, apenas verdadeiro. Que queria dividir os dias com ela, não como patrão e funcionária, mas como homem e mulher que decidiram se encontrar. Helena levou as mãos ao rosto, emocionada. Disse que nunca imaginou viver algo assim, mas que sim, aceitaria, porque ele e Maria Luísa já faziam parte de sua vida. O abraço que se seguiu foi longo, cheio de significado. A lua iluminava o pátio, e o som do vento parecia celebrar aquele amor que nasceu de forma improvável, mas pura. A escola, símbolo do encontro deles, tornará-se também o cenário do novo capítulo que se abria. Quando voltaram para casa, Maria Luísa os esperava acordada. Ao ver o anel no dedo de Helena, correu e a abraçou com alegria, dizendo que agora teria uma nova mãe. Roberto se ajoelhou ao lado delas, e juntos ficaram ali, rindo, chorando e se abraçando. A mansão que antes era fria e silenciosa agora vibrava com vida. As paredes que testemunharam solidão agora guardavam risos, conversas e o som de uma nova família se formando. E Helena, que um dia atravessou o aeroporto apenas para ajudar uma criança desconhecida, agora encontrava o amor, o lar e o recomeço que jamais imaginara. O inverno paulista começou a se instalar, trazendo consigo manhãs frias e tardes de sol tímido. A mansão de Roberto, situada em um dos bairros mais nobres da cidade, refletia a nova vida que havia se consolidado ali. Helena acordava cedo para preparar o café de Maria Luísa e organizar as tarefas da casa, mas a rotina agora tinha uma leveza diferente. O sorriso da menina iluminava todos os cantos, e a presença de Roberto deixava o ambiente mais acolhedor, mesmo em meio à formalidade que ainda existia. Naquela manhã, Helena percebeu que Maria Luísa estava animada com algo. Corria pelo corredor, mostrando um desenho feito na escola, explicando as cores, os detalhes e o que cada elemento significava. Helena se ajoelhou para observar, sorrindo. A menina, vendo o entusiasmo dela, disse que queria fazer algo especial para o pai. Helena, surpresa, perguntou o que seria, e a garota respondeu que faria um mural com todas as coisas que mais amava. Roberto entrou na sala naquele momento e observou a cena. Um sorriso involuntário se formou em seus lábios. Por um instante, tudo parecia perfeito. A filha feliz, Helena presente e a sensação de que, finalmente, ele estava vivendo uma vida com propósito. Decidiu então participar da atividade, ajudando Maria Luísa a escolher cores e formas. O trio passou horas criando o mural, rindo, sujando as mãos com tinta e compartilhando histórias. O cheiro da tinta fresca misturava-se ao aroma do café que Helena deixará na mesa, criando uma sensação de conforto e pertencimento. No dia seguinte, Helena recebeu uma proposta inesperada. Uma instituição filantrópica a convidava para dar palestras sobre seu trabalho com crianças carentes. Ela ficou surpresa e, ao mesmo tempo, apreensiva. Sabia que aceitar significaria se expor publicamente e dividir o tempo entre a mansão, a escola e as palestras. Roberto, ao ouvir a notícia,
Se aproximou com um sorriso tranquilo e disse que ela merecia reconhecimento, e que ele a apoiaria em qualquer decisão. Helena agradeceu, mas hesitou. Não queria comprometer o tempo com Maria Luísa. Podemos organizar juntos, disse Roberto. Nada vai prejudicar a menina, eu prometo. A confiança que ele depositava nela a fez aceitar. Assim, nas semanas seguintes, Helena passou a viajar para eventos e palestras, sempre acompanhada por uma equipe preparada para que tudo corresse bem. Roberto ajustou sua agenda para recebê-la ao retornar, mostrando que sua vida agora era de parceria, não apenas de obrigações. Enquanto isso, na escola que Helena ajudou a criar, a rotina se consolidava. Professores, funcionários e crianças formavam uma comunidade unida. Helena passava horas conversando com os alunos, ensinando brincadeiras educativas e oferecendo atenção individualizada. Roberto, sempre que podia, visitava a escola, observando de longe, sentindo orgulho do impacto que a mulher à sua frente estava causando. Cada vitória era comemorada com sorrisos e pequenas celebrações, e cada obstáculo enfrentado reforçava a determinação de ambos. Certa tarde, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um problema administrativo fez com que parte do projeto da escola sofresse atrasos significativos. Os fornecedores tinham entregue materiais de forma incorreta, e os professores estavam preocupados com o cronograma. Helena recebeu a notícia e sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Roberto, ao perceber o desânimo dela, decidiu intervir. Chamou a equipe de arquitetos e funcionários, e juntos, reorganizaram tudo. Helena observava, emocionada, como ele não apenas resolvia problemas, mas também valorizava sua opinião a cada passo. O esforço deu resultado, e a escola voltou a funcionar normalmente. No entanto, Helena percebeu que precisava se cuidar mais. O trabalho intenso estava cobrando seu preço físico e emocional. Roberto notou sua exaustão e insistiu para que ela tirasse alguns dias de descanso. Inicialmente relutante, Helena acabou cedendo, permitindo que ele organizasse uma viagem curta para um sítio próximo. No sítio, cercada por natureza e silêncio, Helena finalmente relaxou. O cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros e o vento fresco proporcionavam um alívio que ela muito não sentia. Roberto estava ao lado dela, não apenas como alguém preocupado, mas como um parceiro que entendia a importância de equilíbrio entre esforço e descanso. Nos dias que se seguiram, ambos conversaram sobre o futuro, sobre planos para a escola, para a mansão e, silenciosamente, sobre a vida que queriam construir juntos. Durante uma tarde no jardim do sítio, Roberto sugeriu que Helena considerasse se mudar para a mansão permanentemente. Não apenas para estar mais próxima de Maria Luísa, mas para que construíssem uma rotina compartilhada, com afeto, respeito e cuidado mútuo. Helena hesitou, lembrando-se de suas raízes, de sua vida anterior e do filho que ainda estava longe. Mas ao olhar para a filha de Roberto, sorrindo e brincando, percebeu que aquela decisão poderia significar mais que conforto material, poderia ser a chance de um recomeço verdadeiro. Enquanto isso, na cidade, a imprensa começava a notar a mudança de comportamento de Roberto. Comentários surgiam sobre sua dedicação à filha, à comunidade e à escola. Alguns jornalistas destacavam a parceria silenciosa entre ele e Helena, mas sempre de forma respeitosa. Para eles, a história parecia uma fábula urbana, um milionário que encontrou a humanidade e a felicidade através de uma mulher simples e dedicada. Os meses seguintes consolidaram ainda mais essa rotina. Helena passou a se sentir parte da família de Roberto de forma natural. Maria Luísa via nela uma segunda mãe, e Roberto, aos poucos, abriu seu coração. A convivência diária, os desafios superados juntos e a confiança mútua criaram uma relação sólida, baseada em respeito, admiração e afeto profundo. Cada gesto, cada palavra e cada sorriso compartilhado tornaram-se pilares desse novo capítulo de suas vidas. Em um fim de tarde chuvoso, Helena e Roberto decidiram caminhar pelo jardim da mansão. O chão molhado refletia as luzes da casa e o som da chuva criava uma atmosfera de intimidade e aconchego. Helena contou histórias de sua infância, dos desafios que enfrentou e das lições aprendidas. Roberto, por sua vez, compartilhou suas inseguranças, seus medos e a solidão que sentiu após a perda da esposa. O diálogo, aberto e honesto, fortaleceu o vínculo entre eles, mostrando que não eram apenas parceiros circunstanciais, mas duas pessoas que se entendiam profundamente. O tempo trouxe pequenas conquistas e grandes mudanças. Maria Luísa melhorou seu desempenho escolar, ganhou confiança e passou a ter amigos próximos.
Helena consolidou sua reputação como educadora e defensora das crianças, enquanto Roberto transformava sua abordagem empresarial, priorizando projetos que tivessem impacto social positivo. Cada vitória era comemorada, mas também tinha um custo: noites de sono interrompidas, decisões difíceis e o esforço constante de conciliar família, trabalho e sonhos pessoais. Apesar disso, ambos estavam mais felizes do que jamais estiveram. A mansão, antissímbolo de riqueza e isolamento, tornou-se lar, refúgio e ponto de encontro de uma família que se formava dia após dia. Helena percebeu que a vida, com todos os seus desafios, podia ser bela, especialmente quando compartilhada com pessoas que realmente importavam. Em uma noite estrelada, Roberto chamou Helena para a varanda novamente. O céu estava limpo, e a brisa suave trazia o aroma das flores do jardim. Ele disse que não importava o que viesse a seguir, que estava pronto para enfrentar qualquer desafio ao lado dela e de Maria Luísa. Helena, emocionada, segurou sua mão e sorriu, percebendo que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. A vida continuava, mas o que antes parecia impossível agora era realidade: amor, respeito e uma nova família unida por escolhas conscientes, coragem e dedicação. Cada dia era uma oportunidade de crescer, aprender e valorizar o que realmente importava. Helena e Roberto, juntos, haviam transformado desafios em vitórias, perdas em aprendizado e solidão em afeto verdadeiro. A primavera chegou trazendo cores vivas, aromas doces e uma sensação de renovação que pairava sobre toda a mansão. Helena acordava cedo, como sempre, mas agora a rotina tinha um ritmo mais tranquilo. Maria Luísa corria pelo jardim, rindo e observando as flores que começavam a desabrochar, enquanto Helena preparava o café da manhã e organizava as pequenas tarefas do dia. Roberto desceu pouco depois, trazendo notícias da empresa e, ao mesmo tempo, buscando aproveitar cada momento ao lado das duas. Ele havia aprendido a equilibrar trabalho e vida pessoal, entendendo que a felicidade da filha e de Helena era prioridade. Naquela manhã, Helena decidiu levar Maria Luísa a um passeio cultural no centro da cidade. O objetivo era apresentar à filha um pouco da história de São Paulo, seus museus e arquitetura. Helena queria que a menina tivesse contato com cultura e aprendizado fora da escola. Roberto, embora com a agenda cheia, insistiu em acompanhá-las. Pegaram o carro e seguiram pelas ruas da cidade, observando o movimento típico da primavera paulistana, com feiras de flores, músicos de rua e famílias aproveitando o sol. No Museu da Língua Portuguesa, Maria Luísa ficou encantada com as exposições interativas. Helena observava com orgulho a curiosidade da filha e, ao mesmo tempo, sentia uma pontada de felicidade por poder oferecer experiências que ela mesma não tivera na infância. Roberto caminhava ao lado, explicando algumas histórias do lugar, surpreendendo a todos com seu conhecimento. O trio passou horas imerso no aprendizado, e a tarde terminou com um piquenique improvisado no jardim do museu, enquanto Maria Luísa desenhava as cores e formas que mais a haviam encantado. De volta à mansão, Helena percebeu que precisava reorganizar algumas atividades na escola. Havia um projeto de leitura que não estava funcionando como planejado, e ela sabia que isso poderia afetar as crianças. Chamou Roberto para discutir soluções, e ele imediatamente se dispôs a ajudar, mobilizando sua equipe e garantindo recursos. Juntos, encontraram uma forma de adaptar o projeto, tornando-o mais acessível e divertido para os alunos. A colaboração reforçou a confiança entre eles e mostrou que, quando trabalhavam unidos, nada parecia impossível. Alguns dias depois, uma pequena crise surgiu. Um dos professores da escola precisou se ausentar por questões pessoais, e isso deixou Helena apreensiva quanto à continuidade das aulas. Roberto sugeriu que ela contratasse alguém temporariamente, mas também ofereceu uma solução inesperada: ele mesmo iria ajudar nas atividades algumas tardes por semana. Helena, surpresa, aceitou a ajuda. A presença de Roberto na escola trouxe não apenas apoio, mas também inspiração para as crianças, que o viam como alguém que se importava de verdade com elas. Enquanto isso, Maria Luísa começou a demonstrar habilidades artísticas notáveis. Helena decidiu incentivá-la, comprando materiais de pintura e incentivando a participação em pequenas exposições infantis. Roberto, sempre atento, acompanhava cada avanço da filha, orgulhoso de suas conquistas e pronto para oferecer orientação sem sufocar a criatividade. A menina se sentia segura e amada, fortalecendo ainda mais o vínculo entre todos. Certa tarde, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era da antiga vizinha, oferecendo informações sobre o filho que ela perderá anos atrás. A notícia trouxe emoções confusas,
lembranças dolorosas e lágrimas silenciosas. Roberto percebeu o abalo e ficou ao lado dela, oferecendo apoio emocional sem pressionar. Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se capaz de compartilhar sua dor sem medo de julgamento. Esse momento de vulnerabilidade aproximou ainda mais os dois, reforçando a confiança e o respeito mútuo. No final da semana, Helena e Roberto decidiram organizar um evento de arrecadação para a escola. Convidaram membros da comunidade, empresas locais e amigos próximos. A organização foi intensa, exigindo planejamento e dedicação, mas o esforço compensou. O evento foi um sucesso, arrecadando recursos significativos para a manutenção da escola e garantindo novas oportunidades para as crianças. Helena, emocionada, percebeu que seu trabalho estava fazendo diferença, e Roberto, ao seu lado, compartilhava da mesma sensação de realização. Entre as atividades, surgiram pequenas reviravoltas que exigiam decisões rápidas. Um fornecedor atrasou a entrega de materiais importantes, e Helena precisou reorganizar a programação do evento. Roberto, com calma e determinação, mobilizou contatos e garantiu que tudo fosse resolvido a tempo. Outro desafio veio quando uma criança ficou doente durante a preparação para uma apresentação artística, e Helena precisou equilibrar a tensão entre os alunos, mantendo o evento em andamento. Cada obstáculo reforçava a força do vínculo entre Helena e Roberto e fortalecia a confiança das crianças na equipe da escola. Em um domingo, decidiram fazer um passeio à orla do litoral paulista. Maria Luísa estava radiante, correndo na areia e mergulhando os pés na água. Helena caminhava ao lado de Roberto, sentindo a brisa salgada no rosto e o sol aquecendo a pele. Conversaram sobre planos futuros, sobre viagens, sobre a expansão da escola e sobre o sonho de criar um espaço cultural para crianças de diferentes bairros. Roberto, olhando para Helena, percebeu que cada escolha feita até ali tinha levado àquele momento: felicidade plena, harmonia e amor verdadeiro. Na volta, pararam em uma feira local, comprando frutas frescas e lembranças para a mansão. Helena admirava a diversidade da cidade, a alegria das pessoas e a sensação de pertencimento que começava a crescer dentro dela. Roberto observava a interação dela com os vendedores e crianças do bairro, percebendo que Helena possuía uma habilidade única de se conectar com todos ao redor. Aquilo não apenas encantava a filha, mas também reforçava o que ele já sentia. Ela era a parceira ideal, alguém capaz de transformar qualquer espaço em lar. Os meses seguintes continuaram com desafios, vitórias e pequenas surpresas. A escola consolidava seu espaço na comunidade, atraindo atenção positiva e reconhecimento. Helena, mesmo diante de imprevistos, demonstrava resiliência, criatividade e coragem. Roberto, por sua vez, aprendia a lidar com emoções, a valorizar momentos simples e a equilibrar vida pessoal e profissional. Maria Luísa crescia feliz, confiante e cercada de amor, sabendo que tinha duas figuras sólidas em sua vida que a amavam incondicionalmente. Uma tarde, enquanto reorganizavam a biblioteca da escola, Helena encontrou um caderno antigo com desenhos de crianças de anos anteriores. Entre as páginas, viu esboços de sonhos, histórias e desejos de meninos e meninas que, de certa forma, confiavam em um futuro melhor. Ela mostrou a Roberto, que ficou emocionado ao perceber o impacto duradouro do trabalho deles. Foi um lembrete de que cada esforço, cada sacrifício, tinha um propósito e que a dedicação podia transformar vidas de forma tangível. Roberto então sugeriu que eles documentassem toda a trajetória da escola, das dificuldades iniciais às conquistas recentes. A ideia era criar um registro que inspirasse outras pessoas a investir em educação, solidariedade e oportunidades. Helena concordou, empolgada. Juntos, começaram a organizar fotos, relatórios e depoimentos, registrando cada momento de forma cuidadosa e significativa. Enquanto a primavera avançava para o verão, a mansão e a escola continuavam a florescer. A relação entre Helena e Roberto consolidava-se em amor, confiança e respeito mútuo. Cada obstáculo enfrentado, cada pequena vitória, cada desafio resolvido em conjunto fortalecia ainda mais o vínculo deles. Maria Luísa se tornava o elo entre os dois, lembrando-os diariamente do que realmente importava: família, carinho e o prazer de construir juntos uma vida plena e significativa. O tempo passou, e todos perceberam que a transformação não era apenas externa. Helena e Roberto se tornaram exemplos vivos de superação, dedicação e amor. A escola, a família e a própria vida mostravam que escolhas conscientes, empatia e coragem podiam criar algo duradouro e belo. E em cada gesto, cada sorriso e cada abraço,
refletia-se a verdade de que o amor, quando genuíno, transforma tudo ao redor. O verão finalmente chegou, e com ele uma sensação de renovação pairava sobre toda a cidade de São Paulo. A mansão, que antes parecia fria e distante, agora vibrava com risos, conversas e o som da vida de uma família que se encontrara novamente. Helena acordou cedo, como sempre, sentindo a brisa suave entrar pelas janelas abertas. Maria Luísa já estava de pé, correndo pelo corredor com os pés descalços, rindo e segurando o caderno de desenhos que levava consigo para mostrar ao pai. Roberto desceu logo depois, com o cabelo ainda despenteado e um sorriso tranquilo que refletia a paz que finalmente encontrara. Naquele dia especial, havia uma celebração marcada, a inauguração de um novo prédio anexo à escola, que permitiria a ampliação das turmas e a criação de um espaço cultural para as crianças. Helena e Roberto haviam trabalhado incansavelmente para que tudo estivesse pronto. Cada detalhe fora planejado, desde as cores das paredes até os materiais utilizados, garantindo que o ambiente fosse acolhedor, seguro e inspirador. Helena sentiu o coração acelerar ao ver a construção concluída, lembrando de todos os obstáculos que enfrentaram juntos para chegar ali. Enquanto os convidados chegavam, Maria Luísa corria de um lado para o outro, mostrando aos visitantes cada canto do espaço, apontando as cores das paredes, os brinquedos educativos e os cantinhos de leitura. Helena observava, emocionada, a felicidade da filha e o impacto positivo que aquele projeto tinha na comunidade. Roberto caminhava ao lado dela, ajudando nos últimos ajustes e certificando-se de que tudo estava perfeito. O olhar que trocaram naquele momento dizia mais que palavras. Era um reconhecimento silencioso do quanto haviam conquistado juntos. Durante a cerimônia, Helena fez um discurso simples, mas carregado de emoção. Falou sobre sonhos, esperança e a importância de acreditar que é possível transformar vidas com dedicação e amor. Citou as crianças que haviam passado pela escola, suas histórias e conquistas, e enfatizou que cada esforço, cada noite mal dormida, cada decisão difícil, tinha valido a pena. Os convidados, emocionados, aplaudiram de pé, e Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Roberto a segurou pela mão, oferecendo apoio silencioso e compartilhando da emoção do momento. Após o discurso, Maria Luísa subiu ao palco com Helena, segurando um desenho que havia feito especialmente para o evento. O desenho retratava a família deles, a escola e o amor que sentiam uns pelos outros. A menina explicou para os presentes que aquele desenho representava tudo de bom que havia em suas vidas e que ela queria que todos entendessem que a felicidade podia ser construída com pequenas ações e carinho. Helena e Roberto se entreolharam, sorrindo com orgulho e gratidão. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão e da escola continuou intensa, mas com um novo ritmo. Helena passou a se sentir ainda mais integrada à vida de Roberto e Maria Luísa. Os laços afetivos entre eles se fortaleciam a cada gesto de cuidado, a cada conversa sincera e a cada desafio superado. Roberto, que sempre fora reservado, agora se mostrava mais vulnerável, capaz de expressar emoções, medos e desejos sem medo de julgamento. Helena, por sua vez, aprendeu a confiar plenamente, sentindo-se segura em um ambiente que antes lhe parecia distante e inacessível. Uma tarde, enquanto revisavam alguns planos para a escola, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo amigo da família, oferecendo apoio para expandir o projeto para outros bairros da cidade. Helena ficou surpresa e emocionada, percebendo que o impacto do trabalho que ela e Roberto haviam iniciado estava se tornando cada vez maior. Roberto, ao ouvir a notícia, sorriu e disse que estavam construindo algo que transcenderia qualquer limite, algo capaz de transformar não apenas vidas individuais, mas toda uma comunidade. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para a expansão. Helena visitava os bairros, conversando com crianças, famílias e professores, enquanto Roberto coordenava a logística e os recursos necessários. O esforço conjunto consolidava a parceria deles e mostrava que, quando unidos, eram capazes de enfrentar qualquer desafio. Maria Luísa, embora pequena, compreendia o significado de cada passo e participava sempre que possível, trazendo alegria e inspiração a todos ao redor. Uma reviravolta inesperada aconteceu quando alguns vizinhos questionaram a expansão da escola, preocupados com o aumento do movimento e o impacto na rotina do bairro. Helena, inicialmente apreensiva, conversou com Roberto, e juntos organizaram reuniões comunitárias para ouvir as preocupações e apresentar soluções. A postura transparente e comprometida conquistou o respeito de todos, e a expansão prosseguiu sem maiores contratempos.
Helena percebeu que enfrentar desafios juntos fortalecia ainda mais o vínculo entre ela e Roberto e tornava a realização de sonhos muito mais significativa. Enquanto a expansão avançava, a relação entre Helena e Roberto atingiu um novo nível de intimidade e cumplicidade. Eles passaram a planejar viagens em família, fins de semana no sítio e atividades culturais, sempre incluindo Maria Luísa. A menina, encantada com cada experiência, fortalecia os laços afetivos e servia como lembrança constante do amor que os unia. Roberto, finalmente, sentia que a vida que havia imaginado estava se tornando real, uma vida com amor, propósito e conexão verdadeira. Certa noite, durante um jantar simples na mansão, Helena olhou para Roberto e disse que, mesmo diante de todas as conquistas, o maior prêmio era a felicidade que sentia ao lado dele e de Maria Luísa. Roberto sorriu e respondeu que cada desafio, cada sacrifício e cada decisão difícil havia valido a pena para chegar até ali. O ambiente estava tranquilo, iluminado pelo calor suave das lâmpadas, e o aroma da comida caseira misturava-se à sensação de conforto e pertencimento. Nos meses seguintes, a escola expandida foi inaugurada, trazendo ainda mais crianças para o projeto. Helena e Roberto acompanharam cada detalhe, celebrando cada pequeno progresso. Maria Luísa participava ativamente, mostrando aos colegas o significado de amizade, cuidado e solidariedade. Helena se emocionava ao ver que sua dedicação e a parceria com Roberto estavam criando um legado que iria muito além da mansão e da família. Estava transformando vidas de forma concreta e duradoura. Em uma tarde de verão, enquanto observavam o pôr do sol do terraço da mansão, Helena e Roberto refletiram sobre tudo o que haviam vivido. Lembraram das dificuldades iniciais, das noites em claro, dos desafios inesperados e das pequenas vitórias que tornaram cada conquista ainda mais significativa. Helena sorriu, sentindo a segurança de estar ao lado de alguém que não apenas a amava, mas também a respeitava e compartilhava dos mesmos valores. Roberto segurou suas mãos e disse que cada momento juntos tinha sido uma oportunidade de aprender, crescer e se tornar melhor. A noite chegou com uma brisa suave e o céu estrelado sobre a cidade. Roberto e Helena caminharam pelo jardim, acompanhados de Maria Luísa, que corria alegremente entre as flores recém-plantadas. Eles pararam diante da fonte iluminada, observando o reflexo da lua na água e sentindo a paz que finalmente dominava suas vidas. Roberto, emocionado, disse que nunca imaginara encontrar algo tão verdadeiro e duradouro. Helena, sorrindo, respondeu que o amor deles era fruto de escolhas, coragem e dedicação mútua. Para celebrar, organizaram uma pequena festa familiar, apenas para eles e alguns amigos próximos. A música suave preenchia os ambientes, e as conversas eram repletas de risos, memórias e planos para o futuro. Maria Luísa, encantada com a atmosfera, abraçava a mãe e o pai, demonstrando a felicidade de quem sente-se plenamente amada. Helena olhou para Roberto e, em silêncio, agradeceu por cada momento, cada gesto e cada prova de carinho que havia recebido. O verão avançou, e a mansão tornou-se o símbolo de uma vida reconstruída, baseada em afeto, respeito e solidariedade. Helena e Roberto aprenderam a lidar com desafios, a celebrar conquistas e a valorizar o que realmente importava. Maria Luísa crescia cercada de amor, confiança e segurança, pronta para enfrentar o mundo com coragem e alegria. Cada abraço, cada sorriso e cada conversa refletiam a força de uma família unida por escolhas conscientes, perseverança e amor genuíno. Em uma manhã ensolarada, Helena acordou e olhou pela janela, vendo a cidade pulsar lá fora. Sentiu gratidão por tudo que haviam conquistado e por cada momento vivido ao lado de Roberto e Maria Luísa. A vida, com todas as suas incertezas, finalmente parecia clara e promissora. Ela sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio, celebrar cada vitória e construir um futuro repleto de felicidade, aprendizado e amor. O destino, que um dia os unira de forma inesperada, havia se cumprido de maneira perfeita. A filha de Roberto, que passara mal no aeroporto, agora estava saudável, alegre e cercada de pessoas que a amavam. Helena, que atravessara sua própria dor e incertezas, encontrara um lar e um amor verdadeiro. E Roberto, que por tanto tempo se sentirá perdido, finalmente descobrira que a vida podia ser plena, cheia de propósito e cercada de afeto genuíno. A mansão, a escola e a vida de todos ali eram testemunhas silenciosas de uma transformação que começou com coragem, solidariedade e cuidado. Cada riso, cada gesto de carinho e cada conquista simbolizavam a vitória do amor sobre a solidão, da esperança sobre o medo e da dedicação sobre as adversidades. Helena, Roberto e Maria Luísa tinham encontrado não apenas um lar,
mas uma família completa, capaz de enfrentar qualquer desafio e celebrar cada momento com intensidade e gratidão. O céu estrelado daquela noite parecia refletir tudo o que haviam conquistado. Helena e Roberto, de mãos dadas, observaram Maria Luísa dormir tranquila, sentindo a plenitude de uma vida construída com esforço, paciência e amor verdadeiro. Eles sabiam que, embora desafios ainda surgissem, agora tinham a confiança, a união e a força necessárias para enfrentá-los. A felicidade que antes parecia distante finalmente estava ao alcance de todos, e a certeza de que o amor transforma vidas preenchia cada canto da mansão, da escola e de seus corações. Fim. Chegou até o fim? Então escreve rotina nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.